Há uma iniciativa 100% online que lhe dá o poder de decidir como devem ser investidas verbas do orçamento da região. Se pudesse investir até 1.200.000 euros nas nossas ilhas, o que faria? O Governo Regional dos Açores quer ouvir as suas ideias e pô-las em prática. Para participar, basta submeter as suas ideias para uma ou mais ilhas em op.azores.gov.pt ou nos encontros participativos online. Na fase de votação, é você quem decide o melhor para a região. Os cidadãos nacionais ou estrangeiros a residir nos Açores podem participar apresentando ideias às áreas de agricultura, ambiente, ciência, cultura, inclusão social, juventude, mar e pescas e turismo. O orçamento participativo dos Açores está dividido em 5 fases que decorrem entre junho de 2021 e fevereiro de 2022. A sua participação é determinante nas fases 1, na apresentação de ideias, e 4, na votação. Contribua para o desenvolvimento da nossa região. Todas as informações em op.azores.gov.pt e nas nossas redes sociais. Orçamento Participativo dos Açores, uma iniciativa do Governo dos Açores. Falamos muito de orçamento participativo dos Açores, mas o que é um orçamento participativo? É então um instrumento de democracia participativa disponibilizado pelos governos para que os cidadãos digam de que forma é que querem ver investida determinada verba afeta a uma determinada área geográfica. No caso do Orçamento Participativo dos Açores, o Governo Regional disponibilizou para esta edição a verba de 1.200.000 euros para que os cidadãos açorianos, jovens e adultos digam de que forma é que querem ver investida essa verba afeta às então 8 áreas temáticas presentes nesta edição, que são a agricultura, o ambiente, a ciência, a cultura, a inclusão social, a juventude, o mar e pescas e o turismo. Como vos disse, existe então para esta edição a verba de 1.200.000 euros e uma vez que existem 2 âmbitos para a apresentação de ideias, o âmbito regional que consiste em ideias com impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores e o âmbito ilha que consiste em ideias com impacto em apenas uma das 9 ilhas dos Açores, esta verba foi então repartida da seguinte forma. 240.000 euros estão então afetos às ideias de âmbito regional e os restantes 960.000 euros estão afetos a ideias de âmbito ilha. Para além disso, uma vez que o Governo Regional decidiu dar voz aos jovens para que estes também pudessem apresentar as suas ideias ao Orçamento Participativo dos Açores, da verba afeta ao âmbito ilha, 20% está aqui consignado à área temática da juventude. Assim sendo, dos 960.000 euros destinados ao âmbito ilha, 192.000 euros estão aqui então afetos apenas à área temática da juventude e os restantes 768.000 euros estão então destinados às outras 7 áreas temáticas. Já percebemos então como é que a verba é repartida pelos 2 âmbitos. Vou agora explicar-vos como é que a verba destinada ao âmbito ilha é repartida pelas 9 ilhas dos Açores. Foi então criada uma fórmula que reparte o montante em 4 partes iguais. A primeira parte é repartida de igual forma pelas 9 ilhas dos Açores. A segunda parte varia de acordo com a área geográfica de cada uma das ilhas. A terceira parte varia de acordo com a população residente em cada uma. E, por fim, a última parte varia de acordo com o investimento público do ano anterior de cada uma das ilhas. Uma vez que temos aqui presentes na nossa sessão os alunos das escolas do Pico e da Escola das Flores, eu vou aqui explicar-vos qual é a distribuição da verba para estas 2 ilhas. No entanto, caso tenham curiosidade em saber o montante afeto a alguma das outras ilhas, no final da apresentação é só pedirem e eu esclareço relativamente à distribuição da verba para as outras ilhas. Então, relativamente à verba afeta aqui à Ilha do Pico, estão disponíveis 105.000 euros, em que 21.000 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 84.000 euros estão afetos então às outras 7 áreas temáticas.
Aqui, tanto no caso da verba destinada à área temática da juventude como às outras áreas temáticas, este montante corresponde então ao montante máximo de ideias que podem ser apresentadas a estas áreas temáticas. Relativamente à Ilha das Flores, estão disponíveis 56 mil euros, em que 11.200 estão afetos à área temática da juventude e os restantes 44.800 estão afetos às outras 7 áreas temáticas e correspondem ao montante máximo de cada ideia a apresentar a cada uma destas áreas temáticas. Relativamente às fases que compõem o calendário desta edição, o mesmo é composto por 5 fases. Neste momento encontramos-nos na primeira fase, que se iniciou no dia 15 de junho e que vai até ao dia 30 de setembro. Já estamos aqui a terminar esta primeira fase e é ao longo desta fase que os cidadãos podem então apresentar as suas ideias a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Queria só chamar-vos a atenção que, uma vez que esta edição se realiza num formato totalmente online, apenas é possível apresentarem as vossas ideias através da nossa plataforma eletrónica op.azores.gov.pt e no final da minha apresentação já passarei então um vídeo a explicar-vos como é que o podem fazer. Terminada então a primeira fase, entre o dia 1 de outubro e o dia 22 de novembro, será realizada a fase da análise técnica das antepropostas apresentadas na fase anterior. O que é que consiste a análise técnica? Os colegas das áreas temáticas vão então averiguar se as ideias apresentadas na primeira fase cumprem os requisitos definidos nesta edição para que estejam disponíveis na fase da votação. É ao longo desta fase que pode existir alguma interação entre os colegas das áreas temáticas e os cidadãos proponentes, não só para esclarecimento de alguma questão adicional que tenham acerca da vossa ideia, ou então também, no caso de existirem ideias semelhantes, os colegas das áreas temáticas vão solicitar-vos a vossa concordância para que estas ideias semelhantes sejam agregadas. Após a análise técnica, são então divulgadas as listas provisórias das propostas que estarão disponíveis à votação e das antepropostas que não cumprirão os requisitos e, por isso, não estarão disponíveis na fase de votação. Entre os dias 23 e 27 de novembro, os cidadãos podem reclamar dessa decisão, enviando um e-mail para op@azores.gov.pt, explicando então o motivo pelo qual não concordam dessa decisão. Na sequência do vosso e-mail, os colegas das áreas temáticas vão reavaliar as vossas ideias. Terminada então esta fase, são divulgadas as listas definitivas das propostas colocadas à votação e entre o dia 1 de dezembro de 2021 e o dia 31 de janeiro de 2022, os cidadãos podem então votar nas propostas que estão aqui disponíveis para votação. Podem fazê-lo de duas formas, ou através da nossa plataforma ou através de um SMS gratuito, e cada cidadão tem direito a 2 votos. Um voto para propostas de âmbito ilha e outro voto para propostas de âmbito regional. Terminada a fase de votação, em fevereiro de 2022, será então realizada uma sessão pública de apresentação das propostas vencedoras desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Quem é que pode participar? Cidadãos nacionais ou estrangeiros residentes nos Açores com mais de 14 anos de idade. Os cidadãos nacionais podem apresentar as suas ideias autenticando-se na plataforma através do bilhete de identidade, do cartão de cidadão ou da chave móvel digital, enquanto que os cidadãos estrangeiros apenas o podem fazer utilizando a chave móvel digital. Relativamente às áreas temáticas a que cada cidadão pode apresentar as suas ideias, os cidadãos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos apenas podem apresentar ideias à área temática da juventude, ao tema da cidadania ou dos hábitos de vida saudáveis, e para o fazerem necessitam aqui também de anexar uma declaração de autorização do detentor de poder paternal. Esta declaração está disponível na nossa plataforma, devem baixá-la, preenchê-la e submetê-la devidamente preenchida na fase da submissão da vossa ideia.
Os cidadãos que pertencem à faixa etária dos 18 aos 30 anos podem apresentar ideias às 8 áreas temáticas e, por fim, os cidadãos com mais de 30 anos podem apresentar ideias a 7 das 8 áreas temáticas, ou seja, podem apresentar ideias a todas as áreas temáticas, exceto a área temática da juventude. Como é que então podem participar? Como vos disse anteriormente, a apresentação das antepropostas nesta edição é feita única e exclusivamente através da nossa plataforma op.azores.gov.pt e chamar-vos a atenção que só o podem fazer até ao dia 30 de setembro, ou seja, até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de setembro. Já nos estamos aqui a aproximar do final do prazo. O que é que deve então constar nas vossas antepropostas? Necessitamos então de identificação dos cidadãos proponentes de cada ideia, ou seja, o nome, o e-mail e o contacto móvel, para que depois os colegas das áreas temáticas, no caso de ser necessário, consigam entrar em contacto com os cidadãos proponentes. E uma vez que as ideias podem ser apresentadas a título individual ou por um grupo informal de cidadãos, e digo grupo informal de cidadãos porque as ideias não podem ser apresentadas no nome de associações ou empresas, necessitamos também que nos digam o nome e o e-mail dos restantes colegas que compõem a vossa ideia, que são aqui denominados de coproponentes. Precisamos também que nos indiquem o âmbito e a área temática da vossa ideia. No caso da vossa ideia se destinar à área temática da juventude, precisamos também que nos indiquem o tema da mesma, ou seja, se destina à área da cidadania ou à área dos hábitos de vida saudáveis. E precisamos também que nos digam qual o título e a descrição da vossa ideia. Aqui o título nós recomendamos sempre que seja o mais apelativo possível, uma vez que será a imagem de marca da vossa ideia. Relativamente à descrição, esta não precisa ser muito extensiva, precisamos apenas que nos digam qual é o objetivo da vossa ideia e a que público-alvo é que se destina. Para além disso, no caso de ideias de âmbito ilha, precisamos então que nos indiquem a ilha a que se destina, o concelho ou concelhos e também nos podem aqui indicar uma localidade, que pode ser uma freguesia ou um local específico dessa ilha. Os campos do prazo de execução e do orçamento expectável são dois campos que não são de preenchimento obrigatório, ou seja, os cidadãos, caso não saibam preencher estes dois campos, podem deixá-los em branco, que conseguem submeter a vossa ideia, e depois, na fase da análise técnica, os colegas das áreas temáticas ficarão responsáveis por averiguar qual o prazo e o orçamento da vossa ideia. Por fim, no caso dos menores de idade, precisamos então da declaração que vos falei há pouco e precisamos também que nos indiquem qual o vosso escalão etário. Relativamente às ideias de âmbito regional, os campos a apresentar são os mesmos, à exceção de que, uma vez que as ideias de âmbito regional pressupõem o impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores, precisamos então que nos indiquem qual as ilhas a que a vossa ideia se destina. Por fim, relativamente aos critérios de admissão, ou seja, aos requisitos que as vossas ideias devem cumprir para que sejam consideradas nesta edição do Orçamento Participativo e estejam então disponíveis na fase de votação, as ideias de âmbito ilha têm de se enquadrar no âmbito das competências do Governo dos Açores, têm de se enquadrar no âmbito das áreas temáticas desta edição, não podem ser pedidos de apoio ou prestação de serviços, uma vez que já existem instrumentos próprios para esse fim, não podem contrariar o programa do 13º Governo, não podem contrariar projetos ou programas em curso nas áreas temáticas desta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Para além disso, não podem ser tecnicamente inexecuíveis, nem podem ser genéricas ou muito abrangentes, ou seja, os colegas das áreas temáticas têm de conseguir perceber o que é que vocês pretendem com a vossa ideia para que a consigam transformar em proposta. No caso então das ideias de âmbito ilha, não podem ultrapassar os montantes fixados para cada ilha e para cada área temática. Têm de ter impacto em apenas uma das 9 ilhas dos Açores e, por fim, não se podem enquadrar na esfera de direito de petição ou configurar uma iniciativa legislativa. Relativamente às ideias de âmbito regional, os critérios são exatamente os mesmos, à exceção do montante e do impacto, ou seja, as ideias de âmbito regional
não podem ultrapassar o montante dos 240 mil euros e, para além disso, têm então de ter impacto em pelo menos 2 das 9 ilhas dos Açores de forma equitativa. Bem, terminei então aqui a minha apresentação. Como vos disse no início da sessão, daqui a pouco já então daremos voz aos cidadãos para que possam colocar todas as vossas dúvidas. No entanto, caso surjam dúvidas no futuro, podem colocá-las através do e-mail op@azores.gov.pt ou então contatar a linha verde de apoio ao cidadão 800 500 501. Para além disso, podem acompanhar todas as novidades do Orçamento Participativo dos Açores através das nossas redes sociais, da nossa página do Facebook ou do Instagram e podem também aceder a qualquer momento à nossa plataforma através do endereço op.azores.gov.pt. Bem, para passar aqui a palavra à Verónica, vou só apresentar o vídeo e explicar-vos como é que então podem submeter as vossas ideias nesta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, como vos disse então, nesta edição apenas o podem fazer através da nossa plataforma op.azores.gov.pt. Devem aceder ali à barrinha azul e concordar com os termos e condições. De seguida, devem escolher qual o documento que vão utilizar para submeter a vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu o cartão de cidadão e está-nos aqui a indicar o número do mesmo. Não esquecer que são precisos os 9 dígitos mais o código de controle. De seguida, valida-se se os dados introduzidos estão corretos e vai então escolher qual área temática a que pretende apresentar a sua ideia e, de seguida, declarar que pertence à respectiva faixa etária. De seguida, precisamos então de alguns dados pessoais do proponente, o nome, o e-mail e o contacto móvel. E como vos disse há pouco, uma vez que as ideias podem ser apresentadas por um grupo informado de cidadãos, neste campo dos coproponentes é onde nos devem deixar o nome e o e-mail dos restantes colegas que compõem a vossa ideia. Queria só chamar-vos a atenção que este campo apenas permite que sejam introduzidos dados de 5 coproponentes, no entanto, não existe um limite máximo de coproponentes que constam de uma ideia. Portanto, caso a vossa ideia seja composta por mais do que 5, devem anexar os dados dos restantes mais à frente no campo dos documentos. De seguida, precisamos então que nos indiquem o âmbito da vossa ideia. Neste caso, o cidadão escolheu âmbito regional e por isso indicou mais do que 2 ilhas, neste caso indicou 4. Estava agora aqui a preencher o montante e o prazo de execução, que são então os 2 campos que vos falei que não são de preenchimento obrigatório. E por fim, tem aqui também de nos indicar o título e a descrição da vossa ideia. Aqui existe um campo para os anexos, onde nos podem enviar também vídeos, documentos ou imagens. Aqui no campo dos documentos é onde devem anexar as vossas declarações, no caso de serem menores de idade, ou então os dados dos restantes coproponentes. E no caso de anexarem uma imagem, será a imagem que ficará aqui associada à vossa ideia. No final, é só confirmarem todos os dados e submeterem então a vossa ideia. Como viram, é um processo muito rápido e muito fácil e esperemos que não seja por causa disso que não então submeterão as vossas ideias aqui a esta edição do Orçamento Participativo dos Açores. Bem, terminei então aqui a minha apresentação. Vou passar a palavra agora à Verónica para que ela vos diga que ideias é que podem então apresentar à área temática da juventude. Bom dia, Verónica. Acho que a Verónica ainda não tem som. Agora sim. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos e a todas. Só preparar aqui a nossa apresentação. Penso que já estamos em condições. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Sou a Verónica, a técnica da Direção Regional da Juventude. Estou aqui hoje em colaboração com a minha colega Mariana Borges, que estará, através do chat, disponível para tirar todas as vossas dúvidas sobre aquilo que é o orçamento participativo, nomeadamente na área temática da juventude.
Como a Carolina vos referiu anteriormente, nós somos uma das áreas temáticas do orçamento participativo, estamos desde o início daquilo que é o projeto Orçamento Participativo dos Açores, temos estado presentes em todas as edições como área temática. Nesta edição em concreto, podem os jovens concorrer às áreas, aos temas da área temática da juventude, podem concorrer com ideias a 2 temas. Um deles é a área o tema da cidadania, e aqui estamos receptivos a receber ideias dos jovens da região, que de algum modo impliquem aqui um investimento público na questão da literacia sobre a cidadania junto dos jovens e também da comunidade em geral, promovendo aqui também iniciativas variadas nesta área, quer sejam eles encontros de jovens, encontros intergeracionais ou até mesmo outras atividades a que vocês se proponham aqui apresentar como ideias. Outro tema a que podem apresentar ideias é o tema dos hábitos de vida saudável. E aqui também, mais uma vez, os jovens podem apresentar, dentro deste tema, podem apresentar várias ideias, sejam elas na prática do desporto, na componente de hábitos de vida alimentar mais saudáveis, ou outras iniciativas. Tudo aquilo que de alguma forma possa contribuir para o bem-estar vosso, dos jovens, mas também da comunidade em geral. Aqui deixar-vos também a nota de que podem apresentar ideias à área temática da juventude dos jovens, mas aqui o objetivo da vossa ideia, o objeto final da vossa ideia não tem que ser só para jovens. Podem ser apresentadas ideias que tenham depois como reflexo de realização e de execução a própria comunidade onde estão inseridos, ou até mesmo o vosso concelho, a vossa ilha e até a toda a região. Pode ser uma ideia que acaba por abraçar aqui as 9 ilhas dos Açores. Nós aqui numa segunda fase o que vamos fazer convosco, e podem estar à vontade de interromper caso tenham aqui dúvidas ou ideias que queiram ver esclarecidas, debatidas, estejam à vontade para intervir. Nós aqui vamos agora, nesta segunda fase, apresentar-vos alguns dos projetos daquilo que foram inicialmente ideias apresentadas por colegas vossos, por jovens da região autónoma dos Açores, ideias que foram apresentadas e que tiveram depois como reflexo uma análise, passando a proposta e, consequentemente, passando aquilo depois a projeto vencedor do orçamento participativo. Nós, na área temática da juventude, acabamos por ter um reflexo naquilo que é a execução de projetos nas 9 ilhas da região, considerando que temos uma dotação própria destes orçamentos, o que nos dá aqui, depois, em termos de projetos vencedores, a oportunidade de ter uma ideia executada em cada uma das ilhas da região. Eu vou aqui explorar convosco, se calhar, algumas dos projetos vencedores nas ilhas das vossas escolas. Por exemplo, temos aqui na Ilha do Pico alguns projetos apresentados, que foram ideias apresentadas por colegas vossos, e que neste momento já são projetos executados através do orçamento participativo. Temos, por exemplo, aqui um projeto que foi um jovem da comunidade escolar que apresentou esta ideia no Orçamento Participativo de 2018, que foi o projeto Quebra-Cabeças. Este projeto tinha como ideia, o jovem aqui, através do Orçamento Participativo, viu uma oportunidade de ver realizada que era uma necessidade da comunidade educativa. Então, este jovem apresentou aqui a ideia de equipar a escola com jogos dentro do recinto escolar, jogos didáticos dentro do recinto escolar, com o objetivo de ocupar os vossos tempos livres. Considerando que vocês passam uma parte do vosso tempo e do vosso dia-a-dia na escola, aqui foi uma oportunidade, de alguma maneira, vocês terem materiais que pudessem depois dos vossos tempos livres terem acesso numa componente mais lazer.
No outro caso, temos aqui outro projeto apresentado no Orçamento Participativo de 2018, ainda na edição de 2018, o Keeping Up with the Wi-Fi. Esse projeto teve aqui a intenção também, foi um problema identificado pela comunidade juvenil nas zonas balneares do Concelho da Madalena. Foi identificado que existia aqui um fraco acesso à internet nestas zonas, e então os jovens, através do orçamento participativo, apresentaram aqui a ideia em termos de discussão, nós depois, através do orçamento participativo, fizemos a instalação de vários hotspots, de modo a que os jovens e toda a comunidade que frequenta aquelas zonas balneares possa ter um melhor acesso àquilo que é o mundo digital. Na Ilha das Flores tivemos uma ideia de um jovem também apresentada e que neste momento também já foi executado, que foi a realização de workshops de instrumentos de cordas, metais, madeiras, entre outros, aqui com uma forma de também dar oportunidade aos jovens que tenham ligação a esta área mais artística, a área da música, pudessem ter aqui a oportunidade de aprender novas técnicas e mesmo aperfeiçoar aquilo que são as suas capacidades na área e os seus dotes musicais, não é? Nesta área. De âmbito regional, nós também tivemos já projetos vencedores. Este projeto em concreto que vou-vos falar agora está em stand-by, por assim dizer, devido às questões pandémicas, mas contamos logo que hajam condições de o executar, de poder avançar com o projeto, que é o projeto Salvamos Vidas e Tu Queres Salvar. Este projeto foi apresentado inicialmente, a ideia foi apresentada por um jovem aqui da Ilha de São Miguel, que identificou uma oportunidade, através do orçamento participativo, de algum modo de dotar os jovens e a população em geral daquilo que nós chamamos de suporte básico de vida, ou seja, dar aqui a oportunidade da nossa comunidade açoriana ter a oportunidade de poder usufruir de formação certificada na área de suporte básico e também de fibrilação automática externa. Aqui, de alguma modo, acaba por nos dar a oportunidade, numa situação de risco, termos aqui os mecanismos de atuação numa fase inicial de como atuar caso nos deparemos com uma situação em que seja necessário aplicar o suporte básico de vida. Como podem ver, já tivemos projetos executados, quer em São Miguel, em todas as ilhas da região, de âmbito regional. Temos aqui mais um projeto neste momento que está na sua fase de execução na Ilha do Pico, Convivência Sem Limites Delegadas, que é na área dos hábitos de vida saudável e tem aqui a componente da organização de workshops nesta área, nomeadamente em atividades ao ar livre pelos jovens da Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico, com vista à promoção e desenvolvimento das capacidades físicas dos jovens. Este projeto é muito destinado depois aqui à comunidade estudantil da Escola Básica e Secundária das Lajes do Pico. Na Ilha das Flores, por exemplo, temos aqui mais um projeto que é o Feel Like Home, que acaba por ter aqui o objetivo final de executar, através do orçamento participativo, de equipar aqui uma sala de convívio dos alunos com materiais móveis, de forma a tornar esse espaço mais agradável, considerando aqui mais uma vez que é um espaço em que os jovens e os estudantes da escola passam o seu tempo durante grande parte da semana, não é? E dá um modo de tornar este espaço mais confortável e agradável para que possam usufruir do mesmo. Tivemos aqui também um projeto, por exemplo, na Ilha do Curvo, também está relacionado com a criação de um espaço de convívio para os jovens se poderem reunir, poderem passar aqui os seus tempos livres. Como podem ver, nós temos
projetos nas mais variadas áreas, desde projetos na aquisição de cacifes para dar um modo de dar resposta àquilo, a uma das grandes preocupações das comunidades escolares de toda a região. Aqui no caso da Graciosa tivemos este projeto Verso Duro, que já está concluído. Uma ideia simples, como podem ver, uma ideia simples que deu aqui uma resposta a um problema real da comunidade escolar aqui de uma escola. Isto só para vos mostrar que em todas as ilhas e os vossos colegas das outras ilhas e aqui das Flores e do Pico, de algum modo apresentaram sempre ideias muito práticas, muito simples, mas que realmente tratavam e tinham aqui um objetivo muito específico, que era realmente resolver aqui um problema identificado por eles. Como podem ver, mesmo aqui em termos de descrição, não tiveram que criar um projeto com um orçamento detalhado, com ideias muito detalhadas, acaba por identificar aqui um problema ou uma necessidade na vossa comunidade, seja ela escolar ou até vossa comunidade social, na área de onde vocês vivem, ou até mesmo de ilha, identificar aqui uma necessidade e, através do orçamento participativo, neste caso, na área temática da juventude, apresentarem as vossas ideias. Que esta expansão de projetos vencedores darão resposta e acho que dá um modo grande deixa aqui uma marca daquilo que são as ideias dos nossos jovens em projetos que muitas vezes são físicos, que são visíveis, nós conseguimos perceber que ficou aqui aquela marca de uma ideia que surge de um jovem e que depois pode beneficiar toda uma comunidade. Não sei se já queres apresentar Não mais só um. aqui, não sei se em termos dos nossos jovens se têm aqui já alguma ideia que queiram, posso ir passando aqui os slides para ficarem a perceber, quer a Ilha das Flores, quer a Ilha do Pico, são ilhas muito ativas na apresentação das ideias. Na realidade, todas as ilhas, nós acabamos por ter aqui muitas ideias de todos os nossos jovens, todos os anos, todas aquelas edições em que fizemos acontecer, não é? Nós temos sempre muitas ideias para analisar e voltar aqui a reforçar que realmente o orçamento participativo para vocês jovens e para mesmo em termos de outras áreas temáticas é uma oportunidade de ver realmente uma ideia realizada e aqui uma oportunidade criada através do orçamento participativo. Agora acho que já chegaste ao fim certo, Verónica? Sim. Ok. Nós já ativamos a possibilidade de todos os cidadãos agora então poderem colocar as suas questões. Aqui os alunos da escola basta que se desloquem aqui mais pertinho de nós para os conseguirmos ouvir melhor. Caso tenham aqui alguma dúvida que queiram colocar. No entanto, também uma vez que temos aqui outros cidadãos presentes na sessão, o que pedia era que utilizassem aqui este botão das reações e depois levantassem aqui a mão para que consigamos ouvir as dúvidas de todos, mas que não nos atropelemos uns aos outros, só para aqui, para ser mais fácil de percebermos quem é que quer falar. E para conseguirmos ouvir todos. Há aqui alguém que tem, acho eu que já está aqui a falar. Não. Bem, não sei então se ficaram esclarecidos da apresentação, se têm alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocar todas as dúvidas que tenham. Não se esqueçam, é que o prazo para a apresentação das ideias efetivamente já está aqui mesmo a chegar ao fim. Hoje é dia 28 e o prazo termina no dia 30, quinta-feira, até às 23h59, como disse há pouquinho, ou seja, podem aproveitar todos os minutos do dia 30, mas efetivamente só o podem fazer até ao dia 30. Não sei se aqui nos auditórios surgiu alguma dúvida
durante a apresentação. Já existem aqui projetos vencedores nas ilhas, portanto já beneficiaram do orçamento participativo. Muitos deles já sabem, se calhar, como é que funciona. Portanto, agora é a parte fácil, que é só apresentar as vossas ideias. E estas vocês também o sabem fazer muito, muito bem. Enquanto vocês vão pensando se têm alguma dúvida ou se querem colocar alguma questão a algum dos colegas das áreas temáticas, eu posso aqui também mostrar-vos como é que funciona aqui a nossa plataforma, porque podem consultar os projetos que a Verónica vos esteve aqui a apresentar e podem também consultar os projetos das outras áreas temáticas que já estiveram presentes nas edições anteriores e por isso já têm aqui projetos vencedores. Também já agora que estamos aqui a falar das áreas temáticas, a maioria dos alunos, se calhar, que estão aqui presentes, ainda se calhar não têm 18 anos. Portanto, no seu nome só conseguem apresentar ideias à área temática da juventude. No entanto, caso tenham alguma ideia direcionada a alguma das outras 7 áreas temáticas, peçam ajuda aos professores, ou aos pais, ou a algum irmão ou primo mais velho que tenham, para que possam apresentar as vossas ideias a alguma das outras 7 áreas temáticas, para que não possam ver então restringida a vossa possibilidade de apresentação de ideias devido ao vosso escalão etário. Vou então aqui mostrar-vos como é que funciona a nossa plataforma. Julgo que já devem estar aqui a ver. Aqui então era a tal barrinha azul que nós vimos no vídeo final da apresentação, que devem então clicar para apresentar a vossa ideia. No entanto, caso queiram aqui consultar projetos que já tenham sido vencedores nas edições anteriores para servir aqui um bocadinho de inspiração, porque podem ter sido apresentados projetos noutras ilhas que até façam sentido aí também serem apresentadas à vossa ilha, ou os alunos de alguma outra ilha podem ter sentido uma necessidade que vocês até não se estejam a lembrar, mas depois de consultarem aqui estas ideias, ou neste caso estes projetos, lembram-se e podem adaptar estes projetos que já foram vencedores e apresentar aí ideias para a vossa ilha. E estamos aqui sempre a falar em vossa ilha, mas também não se esqueçam que podem apresentar ideias a mais do que uma ilha. Já lançámos aqui o desafio em encontros anteriores, como também tinham presentes escolas de 2 ilhas, até podiam juntar-se as duas ilhas e apresentar uma única ideia. Portanto, podem apresentar ideias não só à vossa ilha, como a Verónica disse, ao contexto escolar, ou não só, alguma outra necessidade que sintam na vossa ilha, ou atividades que façam nos tempos livres, ou atividades que gostariam de fazer nos tempos livres, ou algum espaço que achem, um parque, um jardim, alguma coisa que achem que possa ser melhorado. Portanto, até podem aqui, através de outras ideias que já tenham sido apresentadas, inspirar-vos numa ideia a apresentarem nesta edição. Bem, e então vou explicar-vos aqui como é que funciona esta parte da consulta dos projetos. Neste momento eu tenho aqui filtradas, neste momento não tenho nenhum filtro, ou seja, consultamos os 68 projetos que já foram vencedores nas 2 edições anteriores. Mas podemos aqui só consultar os projetos do Pico, que já existiram 11 projetos. Se quisermos aqui só da área temática da juventude, também podemos ver. Depois podemos aqui aceder ao projeto em si, que tem aqui toda a informação e uma descrição, mas também podemos consultar as propostas e também a anteproposta associada. Ou seja, como podem ver aqui, este cidadão ou cidadã que apresentou esta ideia não fez uma descrição muito extensa e até se virmos existem outras que são ainda bastante mais pequeninas.
Para além disso, eu aqui fui para a anteproposta que deu origem a este projeto, mas podem aqui navegar nos projetos e ir lendo quais são as descrições para servir de inspiração. Olha, aqui é um bom exemplo. Este foi um projeto vencedor em que a sua descrição eram aqui apenas 2 linhas. Desde que os colegas das áreas temáticas percebam o que é que vocês pretendem com a vossa ideia, não precisam aqui de escrever muita informação. É apenas pedimos que nos digam o que é que pretendem para também depois conseguirmos aqui executar. Pronto, estávamos aqui então a ver os projetos da Ilha do Pico, da área temática da juventude, mas podemos também consultar, por exemplo, da área temática do ambiente, da inclusão social, do turismo, e aqui estamos sempre a ver projetos que já foram vencedores no Pico. Agora vamos mudar para a Ilha das Flores, por exemplo. E aqui estamos a ver de todas as áreas temáticas, ou seja, já foram vencedores 9 projetos. Também podemos voltar aqui apenas à área temática da juventude e vemos que existem 4 projetos, como também podemos ver aqui, por exemplo, da área da cultura, tem que ser do turismo, da inclusão social. Existem aqui áreas temáticas, nomeadamente a ciência, a agricultura e o mar e pescas, que vocês não vão conseguir ver projetos ainda, porque a agricultura e o mar e pescas são 2 novas áreas desta edição e por isso ainda não tem projetos vencedores. E aqui a ciência era uma área nova no ano passado, no entanto, uma vez que a edição teve de ser interrompida devido à pandemia e as ideias que tinham sido apresentadas na terceira edição foram aqui transitadas para a atual edição com a concordância dos proponentes, também ainda não existem projetos vencedores aqui na área temática da juventude. Bem, aqui estávamos a ver só por ilha, mas vamos, por exemplo, juntar as flores ao pico. E vemos então que existiram aqui alguns projetos. Aqui, por exemplo, um caso de âmbito regional. E existem outros. Portanto, podem aqui consultar este projeto também que a Verónica vos falava, este cuidar de quem cuida. Portanto, não há problema nenhum em virem aqui aos projetos que já tenham sido vencedores nas edições anteriores e consultarem e lerem as descrições para que vos possam servir de inspiração. Bem, aqui entretanto já vi que já existe um cidadão com a mão levantada. O Tomás, peço desculpa, se calhar já tinha levantado há mais tempo, mas estava aqui só a explicar como é que funcionava a plataforma. Mas então, bom dia, Tomás, e pode então colocar a sua questão. Bom dia, não, levantei a mão mesmo agora. Tenho uma dúvida em relação ao montante máximo a atribuir por projeto e pronto, que eu vi aquele quadro, mas não é mesmo por projeto ou vai para a ilha e depois é dividido por projeto? Como é que é essa? Ok, vou então se calhar voltar a apresentar aqui o mapa, porque também, só para não alongarmos muito a sessão, como é aqui destinado aos jovens, eu falei apenas dos montantes destinados aqui às Ilhas do Pico e das Flores. Eu não sei se o Tomás já voltou aqui a ver o mapa. Sim, eu tenho o mapa, pronto, portanto diz aí juventude, 16 mil euros. Portanto, esse é o valor máximo de uma proposta para a juventude. Exatamente. E se só ganhar essa proposta, que são os 16 mil euros, só essa proposta é que vai ser feita. Exatamente. Este é o montante disponível, que no caso de todas as ilhas, exceto da terceira e de São Miguel, porque se vir aqui, a terceira e São Miguel tem um primeiro valor superior ao segundo, ou seja, a verba disponível às 7 áreas temáticas é esta. No entanto, cada ideia só pode ter no máximo 106 mil euros e são eleitas, podem ser eleitas propostas até por fazerem um montante máximo. No caso de serem, por exemplo, uma ideia de 100 mil e outra de 42 mil, fazem um montante e, portanto, já não podem eleger mais, já não podem ser transformadas propostas em projetos mais nenhum. Mas no caso de todas as ilhas, corresponde ao montante máximo
até por fazer aquele montante. Ou seja, se as ideias vencedoras não atingirem aquele montante, são eleitas mais propostas. Não sei também aqui se a colega Filomena quer dar algo mais, chega. Ou se o Tomás também já ficou esclarecido. Mas pronto, quando diz restantes áreas e tem o valor, esse valor é dividido pelas áreas, não é? Aí nas restantes áreas, como é que funciona? Concorrem entre si. Como é que significa? Por exemplo, se tivermos são duas coisas diferentes. Ok, juventude ou restantes áreas. Exatamente. Ou Ok. seja, a juventude tem uma verba consignada, portanto, se forem apresentadas antepropostas a todas as ilhas, teremos sempre uma proposta vencedora em todas as ilhas, no mínimo, não é? Porque se a primeira que tiver mais votos não esgotar a verba total disponível para a área da juventude, o remanescente será alocado à proposta que tiver mais votos da área temática da juventude. Portanto, daí que há aqui uma verba de 20% dedicada à área temática da juventude. A restante verba é para as restantes hectares, o que significa, por exemplo, que eu em São Miguel posso ter duas antepropostas, não é? Ou duas propostas vencedoras, uma área do turismo e outra da inclusão social, e esgotam-me aqui a dotação. Em Santa Maria posso ter uma única, por exemplo, no valor de 45.600 do ambiente, o que não permite eleger a segunda. Portanto, vai depender da proposta das 7 áreas temáticas que tiver mais votos e se deixa saldo para tornar elegível uma segunda ou uma terceira. Claro. Com isto, nós, em 2018, com a verba de 600 mil, tivemos 29 propostas vencedoras, portanto, que se transformaram em 29 projetos. Houve a necessidade de reforçar a verba, ou seja, existiam determinadas ilhas saldo, e então foi política de governo, quer na edição de 2018, quer na edição de 2009, reforçar de forma a que não existisse saldo, mas tornar legíveis as propostas que tinham os votos seguintes. Em 2019, a verba já foi de 1.200.000, o que permitiu ter 39 propostas vencedoras que se converteram em 29 projetos, daí que fazem os 68 projetos que estão em execução. Vários deles já estão concluídos. Ok, Não sei se obrigado. esclareci todas as dúvidas. E o âmbito regional é a mesma coisa, não é? 240 mil é o máximo de uma proposta. Exatamente. E o máximo de valor a atribuir, caso sejam vários. Exatamente, só que aqui há uma diferença. No âmbito regional, a área da juventude não tem uma verba consignada, ou seja, aqui as 8 áreas estão em pé de igualdade. Nós aqui podemos ter, por exemplo, 240.000 euros, tanto para uma proposta da área da juventude, do ambiente ou do turismo, e esgota-se o plafond. Claro, Okay? claro. Como podemos ter uma vencedora da área da juventude, como tivemos em 2019, e que é de 135 ou 100 e tal mil, o que permitiu depois eleger uma segunda e uma terceira. Claro. Ok, obrigadíssimo. Era mesmo isso. Nada, Tomás, obrigada. Obrigada a nós pela questão, Tomás. Julgo que já está esclarecido, portanto vou baixar aqui a mãozinha, mas no caso de ter mais alguma questão, não tenha problemas em voltar a levantá-la. No entanto, vamos agora aqui ver se nas escolas já temos alguma questão. Aqui na EBS das Flores, já algum aluno tem aqui alguma dúvida que nos queira colocar? Temos também, se calhar, a ajuda do... Não sei se tem um professor ou alguém que esteja aqui na sala que nos diga se eles têm alguma questão que nos queiram colocar. Olá, consegue ouvir-me? Olá. Sim. Professor Sérgio, já abri aqui o debate, botei se alguém se queria inscrever. Alguém tem alguma questão, rapaziada? Não tenham? Estão bem tímidos, acho que não é questão de das pessoas. Ok, e já agora consegue-nos dizer quantos alunos é que estão aí presentes no auditório, só para o nosso registro estatístico, por favor?
aproximadamente, sei lá, 40, 50. São 3 turmas, não era a indicação que tínhamos? Turmas é que estão aqui, 10º ano, está? 11º. E o 10º está aqui quase todo o ensino secundário. Ok, está bem. As Então diz-me. nossas turmas estão juntas, por exemplo, Uhum, a filosofia, ok. uma única professora dá conta das turmas todas. Portanto, é o ensino secundário. Ok, então entre 40 a 50 alunos, certo? Nós, turmas de secundário, temos 3, 6, 7 turmas, sim. Ok. Obrigada. Se surgirem dúvidas, a gente levanta a mãozinha aqui, tá bom? Ok. Muito obrigada, então. Ok. Adeus. Bem, vamos então agora aqui às Vozes do Pico e depois já passamos à Madalena. Ou ao contrário, se a Madalena já tiver alguma questão. Vamos aqui tentar primeiro as Vozes do Pico. Já vejo que há aqui alguém pertinho do computador. Olá, bom dia. Bom dia. As do Picos também já abriu o debate, eles também não têm nenhuma dúvida neste momento. Ok, pronto. Muito obrigada. É só mesmo para não estarmos aqui a terminar a sessão e ainda haver, que eles às vezes estão em debate um pouquinho e depois é que surgem as dúvidas. Mas então, se neste momento estão esclarecidos, vamos aqui só saber se os colegas da Madalena têm alguma dúvida. Mas obrigada então aí também nas Vozes do Pico. Vamos passar aqui à Madalena, que também se calhar não tem nenhuma questão. Eu acho que eles não têm, exato. Tem que ativar o som que nós não estamos a ouvir ainda. Ok, agora sim? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela apresentação. Foram muito elucidativos. Eu penso que aqui não há nenhuma questão. A exposição e a explicação foi acessível. Não há dúvidas. Estamos então a aguardar que eles façam muitas propostas. Exatamente. Eles só não Obrigado. se podem esquecer que o prazo é mesmo até dia 30, portanto já não falta muito para chegarmos ao fim desta fase, mas julgo que 2 dias dá para eles apresentarem as ideias que já tenham aí pensadas, porque os jovens são sempre muito criativos e como já dissemos, eles não precisam de nos escrever muito, precisam é apenas então de nos dizer quais são as ideias que têm aqui para apresentar o orçamento participativo. Ok. Os restantes. Oi? Eu ativei o som. Queria dar aqui uma nota. Estamos aqui perante 3 escolas que já participaram no orçamento participativo. Já têm projetos implementados nas respectivas escolas, portanto, quer nas Flores, Lajes de Pico e Madalena. Madalena vai ser inaugurado esta quinta-feira, portanto, exatamente dia 30, o Parque Infantil e Sénior. Portanto, são 3 escolas que participam sempre. Aproveito para motivar e apelar à vossa criatividade e que colocam as ideias. Este ano nós temos poucas ideias, portanto, podemos correr o risco de, em determinadas ilhas, não termos propostas vencedoras da área temática da juventude, e isso pode ser uma motivação para vocês apresentarem ideias, não é? Porque não havendo muitas ideias, a hipótese da vossa ideia vencer é maior. Portanto, pensem nisso como uma motivação e apresentem-nas até dia 30, portanto, quinta-feira. Obrigada pela vossa participação. Bem, então não havendo mais questões, não sei também se a Verónica quer dizer mais alguma coisa ou algum dos colegas das áreas temáticas aqui presentes. Não. Então, não havendo mais questões por parte dos alunos e também por parte dos cidadãos aqui presentes, damos por encerrado este encontro. Voltamos só a relembrar que não guardem as ideias só para vocês, apresentem-nas aqui esta 4ª edição do Orçamento Participativo, não se inibam, às vezes ideias pequeninas e curtas transformam-se num projeto a ser implementado aí na vossa ilha, ou neste caso na nossa região.
Portanto, precisamos mesmo é que participem, que apresentem as vossas ideias, porque se não existirem ideias, não as podemos transformar em propostas e não podem vir a ser projetos vencedores. Da nossa parte, estamos aqui disponíveis para qualquer dúvida que vos surja no futuro, até dia 30 ou depois de dia 30. É só entrarem em contato convosco através do nosso e-mail, que nós responderemos a todas as questões que surjam. Bem, queria então desejar-vos a continuação de um bom dia e ficamos então a aguardar as vossas ideias. Bom dia!